Gente, hoje, como você sabe, domingo de Páscoa, um dia mega especial para todos nós. É um dia é um dia que fez com que hoje nós estivéssemos aqui. Na verdade, se não tivesse a ressurreição, se Jesus não voltasse, nós não estaríamos aqui hoje. Eu não vou, embora hoje a temática peça isso, né? Mas durante os últimos, pelo menos 2, 3 anos, todo domingo de Páscoa a gente tinha uma mensagem especial sobre Páscoa, né? E eu não quero entrar muito nessa parte em relação ao processo todo que Jesus passou, todo o contexto histórico. Se você desejar conhecer mais sobre isso, tem uma ministração poderosa que a Michela fez no ano passado, está lá no nosso canal. Foi uma das primeiras mensagens, se não me engano, a 5ª mensagem que nós tivemos aqui gravadas nessa nova fase desse tempo, né? Mas o que eu tive no coração, o desejo que surgiu no meu coração é sobre falar sobre alguns outros aspectos que estão ligados também a tudo que Jesus fez por nós. Amém? Lá tem na ministração a Michela fala sobre todo o contexto da Páscoa, do que se tornou a Páscoa na Nova Aliança. E lá você vai poder aprender ainda mais sobre isso. Mas o que eu quero, algo que eu vim buscando da parte de Deus para compartilhar nessa manhã, que a gente sempre busca não somente fazer aquilo que seria o óbvio, né? Mas buscar da parte de Deus aquilo que Ele quer para esse dia, né? E aprove a Deus para a gente estar falando sobre algumas coisas, né? Algo tem chamado muita atenção nesses últimos tempos a respeito da postura das pessoas como igreja, como um todo, né? Eu recentemente, no início dessa semana, eu participei de um evento onde eu trabalho e eu vi pessoas que ao longo do ano inteiro se diziam cristãs e falavam que frequentavam a igreja, são envolvidas, né, na igreja e tudo mais. E eu estava lá naquele evento, né, e chegava a hora da noite, onde tinha um jantar, enfim. E aí, embora a gente não queira, né, poucas pessoas bebiam, por exemplo, não bebiam bebida alcoólica, né? E até aí, ok. Mas ali eu vi o seguinte, no momento onde nós como igreja, ou pelo menos as pessoas que se diziam ser, era hora de demonstrar a sua diferença, se mostrou igual. E aquilo ali me chocou, e não pelo fato de não saber disso, mas porque eu via que isso é uma realidade em muitos lugares. Alguns valores, algumas percepções, elas se desfizeram ao longo do tempo, com pequenas ideias, pequenas deturpações da palavra. As pessoas foram aceitando algumas coisas como normal e foram vivendo dessa maneira. Então, eu via, por exemplo, conceitos, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso, sobre conceitos, por exemplo, como virgindade. Se você falar em tempos como esse de hoje, isso é ultrapassado. Que isso, pastor? Isso não existe mais. Vivemos em tempos diferentes. E eu vejo até nas redes sociais, quando alguém fala sobre isso, eu vejo os comentários, as pessoas mesmo falando, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as pessoas foram mudando alguns conceitos, alguns valores a respeito da palavra, a ponto de hoje parecer estranho falar sobre. Parece desconfortável falar sobre alguns assuntos, né? E quando eu vi aquele ambiente lá, as pessoas dançando, bebendo cerveja, falando besteira, falando palavrão, e eu falei, meu Deus, tanta oportunidade que a gente tinha aqui de influenciar outras pessoas, e aqueles que se diziam como tal estão ali no meio como se não fizesse nenhuma diferença. E às vezes, irmãos, até mesmo eu me olhava e pensava assim, poxa, eu acho que eu estou meio santarrão, né? Demais, né? Querendo... Mas, irmãos, eu nunca vou querer viver uma vida onde aquilo que eu leio está diferente do meu estilo de vida. A Bíblia ela tem que ser uma referência para nós. A gente tem que olhar para a palavra, olhar para a Bíblia e se identificar nela e ajustar aquilo que está desalinhado. Eu não posso querer que a palavra se molde ao meu estilo de vida. Eu não quero que eu haja, viva e Deus me aceite como eu sou. Não, eu preciso mudar, eu preciso me ajustar. E 2 palavras surgiram no meu coração para a gente falar nessa manhã em específico,
que é algo que infelizmente afeta muito a igreja, que é renúncia e perdão. Num dia como hoje, irmãos, onde nós estamos celebrando a Páscoa, talvez algumas das principais atitudes de Jesus, quando ele se entrega naquela cruz lá na sexta-feira e no domingo é ressurreto, ali está envolvido renúncia, porque eu já falei, você sabe também quantas vezes nós já citamos aqui, que ele no Getsemane, ele claramente expressa o desejo dele de não seguir. Ele pede, se possível, passe de mim esse cálice. Então ele não desejava aquilo. Ele fez por amor a nós, por obediência ao Pai. Amém? Você está comigo? Amém. E também de perdão, porque a atitude dele foi para nos perdoar dos nossos pecados. Ele se ofereceu como cordeiro pascal no nosso lugar, oferecendo pelos nossos pecados, nos limpando, nos purificando, para que o mal não chegasse, não perpetuasse na nossa vida. Hoje nós temos vida em abundância, hoje temos salvação, por conta do sacrifício dele. Mas esse sacrifício envolveu o quê? Perdão. E nós como igreja, e nós como pessoas, nós, membros de um corpo, muitas vezes não andamos nisso. Nós queremos o quê? Viver a nossa vida e querendo que Deus nos abençoe no nosso estilo de vida. Independente se ele está sendo bíblico ou não. Independente se ele está ajustado e alinhado ou não. Por quê? Porque Deus entende como eu sou. O que importa é ser feliz. E isso não é bíblico, irmãos. Deus não entende como você é. Pelo contrário, ele enviou Jesus para justamente mudar quem nós somos. Não para nos conformar com quem nós somos, mas para mudar o nosso estilo de vida. Eu me lembro, eu vejo, por exemplo, a gente condenava muito na igreja, as pessoas falam muito sobre horóscopo, não lembra? Fala assim, não, sou crente e tal, e virginiano, sou não sei o quê, leonino, sou não sei o quê. E as pessoas falam, horóscopo e tal, mas a gente tem mudado para outros aspectos, fora essa questão de horóscopo. Por exemplo, temperamento. Eu sou assim porque eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou colérico, eu sou isso, eu sou aquilo. O colérico é assim, ele não leva desaforo para casa, então por isso eu também não levo desaforo para casa. É assim agora? Daqui a pouco vai ter lá o dia a dia do colérico. Hoje o sol está a 45 graus, então tome cuidado com as suas relações, para você não explodir e acabar com todas elas. Daqui a pouco vai estar assim, por quê? Porque o ser humano gosta de ter uma desculpa para o estilo de vida. Irmãos, e quando a gente olha para a palavra, irmãos, a gente vê o contrário. Jesus ele fala, se alguém te deu um tapa, ele não fala, dá um mais forte. Ele não fala isso. Ele fala, vire a face e dê a outra. Jesus ele fala para nós perdoarmos não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Jesus ele fala para que nós possamos renunciar a nós mesmos. Meu antigo pastor ele falava que tem muito crente que é Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Só falta o Gabriela no final. Gabriela. Por quê? Porque nós nos conformamos, irmãos, com o nosso jeito, com o nosso temperamento. E o que eu quero tratar aqui não é sobre temperamento, não é sobre jeito, é sobre você e eu nos moldarmos ao padrão da palavra. Houve um sacrifício pelas nossas vidas, irmãos, e nós não podemos lidar de qualquer forma com esse sacrifício. Houve um preço, por mais que tenha sido de graça para nós, alguém pagou um preço muito alto, irmãos, para que nós possamos viver de qualquer maneira, para que nós possamos viver de qualquer forma. E nós precisamos ter atenção e cuidado com a forma como nós lidamos. Temos ultimamente, muitas vezes, condenado pessoas, deixado pessoas, isso aqui não presta, isso aqui não tem jeito, isso aqui não vai para lugar nenhum, quando nós mesmos fomos perdoados de coisas muito piores. Então a hipocrisia ela começa por nós mesmos muitas vezes. Nos colocamos numa posição de autoridade, de superioridade imensa. Irmãos, me incomoda muito quando a gente conversa com alguém e a pessoa sabe de tudo, faz de tudo, é o bambambam. Fala assim, meu Deus do céu, então, por que está aqui na terra?
é melhor ser arrebatado para você não se contaminar com a gente. Réis mortais. Já conhece gente assim? Que nunca erra, nunca faz nada errado, nunca, nossa, não, perfeito. Não existe, irmão. A gente até instrui os ministros aqui para você nunca ficar falando você. Se inclui, porque você também está no processo. Porque senão a gente vai no caminho de vocês precisam mudar, porque vocês é isso, vocês é aquilo, e o ministro aqui é quase a quarta pessoa da Trindade. Então nós temos que ter, irmãos, olhar para nossas próprias vidas e identificar pontos onde nós precisamos ajustar. E hoje nós vamos falar sobre esses dois aspectos, renúncia e perdão. Amém? Eu quero que você abra comigo, por gentileza, lá em Mateus 16, por favor. Nós vamos ler poucas passagens, mas passagens um pouquinho mais extensas do que o normal. Amém? Então acompanhe, se você não está com a sua Bíblia, o Danilo vai botar lá para a gente poder ler junto. Tá no jeito aí? Tá bom? Beleza. Mateus 16, verso 24. Eu falei porque eu fiquei com medo de... Não, tá lá, tá no jeito. Tá com problema. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 16, verso 24. A partir do 24. Vamos lá? Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só, eu vou descer, eu me sinto muito mal aqui no alto. Vamos, eu preciso me acostumar, mas é difícil. Obrigado, pastor. Deixa eu até descer com isso aqui. Eu sei que eu quebro a câmera lá, mas obrigado pela paciência aí, Renan. Então, o que eu quero destacar aqui com vocês? Uma das coisas que eu tenho visto, irmãos, principalmente em casamentos, por exemplo, são esses dois aspectos. Mas nos relacionamentos em geral, mas principalmente em casamento, renúncia e perdão. Muitas vezes dizemos: não, eu perdoei fulano, eu perdoei Beltrano, mas toda briga, alguém vai lá e... mas naquele dia você falou assim comigo. Naquela hora você fez isso comigo. Ou seja, se você toda hora lembra, você não perdoou coisa nenhuma. E da mesma forma, irmãos, a questão da própria renúncia, não tem como nós andarmos juntos se nós não renunciarmos à nossa vontade. Muitas vezes vai ser necessário renunciar à sua vontade. Muitas vezes vai ser necessário você abrir mão de coisas que são lícitas para que você viva bem. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas que não teria problema nenhum para agradar o seu pai. Eu não posso, irmão, simplesmente querer viver uma vida e olhar para vocês e vocês de alguma forma pensar assim: poxa, pastor, sendo errado nisso, aquilo outro, e eu não me importar. Eu preciso me importar. Eu preciso olhar para essas questões e pensar: poxa, será que eu não estou agindo de forma errada? Será que eu não estou fazendo aquilo de uma maneira inadequada? Esse exercício, irmãos, é necessário, constante. Por quê? Ninguém anda junto se você não gostar da pessoa. Se você não, literalmente, pelo menos tolerar alguém. Se você já criou aquele ranço com alguém, você vai ter dificuldade. Você precisa quebrar isso dentro de você. Então, o que você vai fazer? Você vai perdoar e vai renunciar em alguns aspectos. Em que sentido? Por exemplo, eu gosto de... Por exemplo, eu sou muito calorento e Michelle é friorenta. Então, imagina na hora de dormir. Né? Eu ligo o ventilador. Hoje está muito frio. Pô, está ventando na minha cara. Então, eu tenho que diminuir o ventilador. Não dá, não sei o quê. Eu tenho que desligar o ventilador. Por quê? Porque eu estou vivendo junto. Eu preciso encontrar esse meio termo. Da mesma forma que eu sei que às vezes ela abre mão um pouquinho para que eu possa
também ser beneficiada em alguma questão. Às vezes ela faz algo que eu gosto para me agradar, e talvez ela nem goste tanto, mas ela faz para me agradar. Isso é relacionamento, isso é com todos os lugares. E nós vamos precisar renunciar muitas vezes. Já reparou, por exemplo, às vezes a gente vai marcar um cinema. Quer ver uma polêmica? É cinema. 3D ou 2D? Legendado ou dublado? Começa um monte de briga. Então o que vai acontecer? Para todo mundo ir junto, alguém vai ter que pagar o preço. É ou não é verdade? Uma coisa simples. Ou você vai ver, você não gosta de legendado, você vai ver dublado, porque todo mundo está vendo. Ou você não gosta de 3D, você vai ver porque está todo mundo vendo. Ou o contrário. Né? Não vou nem falar do Avatar, porque preciso liberar perdão aqui para uma irmã, mas tudo bem. Brincadeira, a gente foi de consciência limpa, tranquilo. Mas a gente não viu naquele dia, mas ali é uma demonstração. Falei assim, poxa, ela não gosta, então vamos ver dessa forma aqui e vamos embora, vai ser bênção. E foi bênção. Ah, mas poderia muitas coisas, irmãos, mas o que importa é a gente estar junto. O que importa é a gente estar alinhado, o que importa é a gente estar associado. Mais importante do que a minha vontade prevalecesse. Por exemplo, se dependesse simplesmente da minha vontade, essa plataforma ela estaria ali, ó. E eu fui voto vencido. Então todo mundo, não, pastor, vai ficar melhor aqui. E hoje a gente nem imagina como seria ali. Mas a minha cabeça era muito melhor ali, porque a gente ia aproveitar a angulação e tal. E não ia dar certo. E se eu fosse aquele cara, não, tem que ser do meu jeito, não, porque a gente não ia sair do lugar. E pelo contrário, as pessoas ainda iam ficar desestimuladas. Falam assim, nossa, pastor, é cabeçudo, está vendo que está dando errado e está insistindo com aquilo. Mas por quê, irmão? Nós precisamos muitas vezes abrir mão da nossa vontade. Abrir mão de coisas. Por quê? Porque para um bem-estar coletivo. Dá um exemplo para você. Eu não sou muito fã de feijoada, mas Michelle adora. Então, algumas situações que a gente já foi para lugares que eu fui só para agradar ela. Eu fui lá, comi, óbvio que eu não ia perder a oportunidade, né? Mas eu fui para quê? Aquele dia era para agradar a minha esposa. Eu fui no lugar que ela gosta, comer a refeição que ela prefere. Da mesma forma, ela faz isso por mim. Então, tem dias que a gente abre mão aqui, abre mão de lá, para quê? Para viver bem juntos. Porque senão, irmão, se for só do nosso jeito, a gente não vai sair do lugar. E quando Jesus ele fala aqui sobre renúncia, e se a gente abrir até um outro texto, abra lá, por favor, em Lucas 14, para a gente reforçar, ele fala muito relacionado ao serviço. E ele fala sobre uma entrega diferenciada que nós precisamos ter. Em Lucas 14, verso 25. Lucas 14, 25. Eu vou ler aqui para a gente acompanhar juntos. Ó. Vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só, irmãos. Se alguém... Vou ler de novo. Isso aqui não foi apóstolo, foi Jesus que disse, tá? Para não ficar aquela coisa, não, mas é o apóstolo. Não foi Jesus. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pode continuar, Adão, por favor. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a defesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para um combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Até aí. Irmãos, quando a gente lê esse texto, ele traz para nós uma dimensão bem diferente de que muitas vezes a gente pega, inclusive, esse próprio texto aqui. A gente pega o versículo
28, por exemplo, pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Nesse versículo a gente usa ele como base para você sempre se planejar, sempre fazer, e de fato é verdade. Mas olha o contexto que ele está falando. O que isso quer dizer? Se você se prende muito às coisas dessa terra, você não vai concluir o seu propósito. Ele fala sobre você se assentar para avaliar as despesas todos os meses para concluir, porque para que você não, no meio do caminho, você não se perca e não termine, ainda zombem de você. É ou não é verdade? Então, o que a gente aprende com isso aqui? A gente precisa saber onde a gente está se metendo. É ou não é verdade? Quando a gente entra numa causa, irmãos, a gente não se envolve. Eu não estou falando de serviço de igreja, estou falando de ser filho, amém? Está com uma missão. Você e eu estamos comissionados. E quando a gente tem uma missão, nós estamos comissionados, nós precisamos entender que há uma expectativa de algo da parte de Deus sobre as nossas vidas. E que para fazer isso, nós precisamos muitas vezes renunciar a nós mesmos. Muitas vezes renunciar à família, a tempo de qualidade com os nossos familiares, a tempo de qualidade com amigos. Ou você acha que é fácil você servir e todo domingo estar aqui? Muitas vezes com a família querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, e você não tem um compromisso. E você acha que, por exemplo, para a gente, na época lá no Rio, onde nós tínhamos rema, né, a própria igreja, auxiliando em algumas coisas na igreja, envolvidos com as nossas atividades, a gente era, nossa família, nossa, que legal, vocês são diretores do Rema, que maravilha, que orgulho de vocês. Pouquíssimas vezes a gente ouviu isso. E vou ser sincero, se um dia minha filha chegasse e fosse diretora do Rema, eu falava, nossa, que orgulho, minha filha é diretora do Rema. E poucas vezes eu ouvi isso. Por quê? A minha família olhava, cadê você? Não veio nessa semana, não veio na outra, já tem um mês que não aparece aqui. Aborrecer o pai, aborrecer a mãe. É um preço a se pagar. Pastor, irmãos, não tem jeito. Não tem como agradar todo mundo. Infelizmente. Não tem como agradar todo mundo. A gente não vai conseguir agradar o Senhor e agradar todas as expectativas das nossas famílias, dos nossos amigos. Eu não estou falando aqui para você descartar ninguém. Você está entendendo? Eu não estou dizendo para você não dar atenção. Pelo contrário, você deve honrar seu pai e sua mãe. Tudo isso é bíblico também. Eu só estou dizendo que, uma vez que a gente se envolve no serviço, e não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra, o próprio Jesus falando aqui, a nossa postura ela tem que ser diferente. Eu não posso programar, irmãos, a não ser que seja uma coisa inevitável, mas eu não posso programar nada no dia de culto. Eu não posso programar nada num tempo que eu vou estabelecer como meu devocional com o Senhor. Eu tenho que ter aquele tempo como prioridade, eu tenho que ter aquele tempo como básico. Eu não posso abrir mão disso, porque é o meu pai, e eu preciso desse relacionamento com ele. O que acontece muitas vezes é que a gente dá aquele tempo que sobra, e muitas vezes preguiçoso, com sono, que é o tempo que a gente vai querer ler uma Bíblia, vai orar e vai agradecer a Deus de uma forma toda atropelada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor existe, em nome de Jesus, amém. Dorme, que já está acabado, esgotado. E eu já vi muitas pessoas falando, não, porque na hora do meu almoço eu vou tirar esse tempo e não sei o quê, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu amigo, se você não começar, não pagar aquele preço no dia do cansaço, no dia da preguiça, no dia que está chovendo, no dia que está muito sol, você não vai conseguir. Você só consegue quando você coloca aquilo como prioridade na sua vida. Nós precisamos priorizar o Senhor na nossa vida. Pastor, isso quer dizer então que é priorizar a igreja? Não, priorizar o Senhor. A igreja é uma parte disso. O serviço na igreja é uma parte disso. Nós não fomos chamados para ser trabalhadores. Nós fomos chamados para ser filhos. Em primeiro lugar, eu e você fomos chamados para ser filhos. Nós temos que ter relacionamento com o nosso Pai. Ter acesso a Ele, ter a comunhão com Ele.
Nós, como membros de um corpo, membros de uma igreja, precisamos, antes de servir, ter uma vida de comunhão com o Pai. Amém? Você entende isso? E em segundo momento, irmãos, aí você vai servir, você vai ter tempo com a sua família, você vai ter tempo com o seu cônjuge, você vai se dividir. Às vezes é fácil, irmãos? Não é fácil. Muitas vezes vai exigir de nós abrir mão de um tempo de descanso. Eu costumo muito falar sobre isso com quem faz o rema. Não ache que você entrando no rema, a sua vida vai ficar uma maravilha. Não vai, é esforço. Vai exigir você mortificar a sua carne. Vai exigir de você, naquele dia de preguiça, você pagar o preço de ir. Você com sono ali, lutando contra o sono, mas você está lá. Por quê, irmãos? Esse é o preço que nós precisamos pagar. O maior preço Jesus já pagou por nós. Essa renúncia de quê? Renúncia do descanso, inclusive. A gente vai dormir menos, a gente vai se cansar mais, mas é um tempo. Depois a gente ajusta, depois a gente vai se adequando. Eu me lembro que eu trabalhava de segunda a sexta e no sábado era o dia que eu dormia, irmãos. E assim, Michela podia programar o que fosse. Falou assim, ó, você fica livre, eu só vou acordar lá para meio-dia. E não estava nem aí, acordava meio-dia, de cabeça tranquilo. Por quê? Eu estava acordando 5h30 da manhã e chegando em casa meia-noite. De segunda a sexta quase. Só terça-feira e quinta que não. E quinta-feira era 10, 11. Então era o sábado, era o meu dia. Ah, mas a minha família, meu irmão, eu preciso dormir, eu preciso viver também, eu preciso sobreviver, literalmente. E teve um ano que nós estávamos com uma escola de ministros, que era sábado à tarde e domingo de manhã. E domingo à noite tinha culto. Então, irmãos, a semana inteira fechada. Porque o rema, para mim, já não era só o trabalho como aluno, era o trabalho como diretor. Então, eu e Michela estávamos ali com a semana fechada. Eu estou dando o nosso exemplo só como uma referência, amém? Não somos melhores do que ninguém. E o que exigiu de nós aquele tempo ali, irmãos? Renúncia. Nós não vimos a nossa família naquela semana, naquele período. Não vimos. E a gente teve que aguentar cara feia no Natal, cara feia nos aniversários depois. Né? Agora vocês... né? Mas por quê? A gente entendia a comissão que nós fomos chamados. A gente sabe a responsabilidade que nós temos e a gente precisava daquele tempo ali. Depois passou, irmãos. E outras coisas foram sendo... E a gente foi tentando equilibrar um pouco mais as coisas. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu e você precisamos olhar para dentro, para a nossa vida e ver aonde nós queremos chegar. Qual é o nosso alvo? Sabe aquelas perguntas que toda empresa faz? De onde você quer chegar daqui a 5 anos? A gente não sabe nem mês que vem, né? Mas a gente quer planejar 5 anos. Mas eu te pergunto, vai passar 5 anos da nossa vida. Onde eu e você queremos estar? E o que você está fazendo para chegar lá? O tempo vai passar. A Michela fala muito sobre isso. O tempo vai passar. Ah, não, eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. Olha, vai passar 4 anos. Daqui a 4 anos você vai estar formado ou você vai estar pensando em fazer. 4 anos vão passar. Ah, mas é um desafio. Meu amigo, pergunta para qualquer pessoa bem-sucedida, que tem um bom emprego, que tem uma boa profissão. Pergunta se ela não pagou um preço fazendo faculdade, estudando, correndo atrás. Ah, não, mas ele, fulano de tal, não estudou, mas pergunta como foi a vida dela para ser um empreendedor. Se foi fácil. Aturar cliente. Talvez ter que fazer trabalhos fora de um horário de expediente. Porque um dos maiores enganos, irmãos, que eu vejo quando as pessoas falam, principalmente quem não trabalha por conta própria, fala assim, meu sonho é ter minha empresa, porque eu vou fazer o meu horário. Conversa com o pastor Zenilton para ver se é mole. Mas todo mundo quer o resultado. Não é verdade? Todo mundo quer o resultado. Mas pergunta para quem está lá ralando, fazendo às vezes coisas que não gosta de fazer, mas porque é necessário. Um empreendedor está lá divulgando o seu trabalho e fala assim, poxa, eu odeio falar com câmera, mas estou aqui, né? Tem que fazer. Eu odeio lidar com cliente, ficar ali naquele reme-reme, aquele cliente chato, mas é ele que está pagando, sustentando a casa, sustentando aqui a empresa.
Poxa, eu odeio trabalhar nessa empresa. Meu irmão, mas é nessa empresa que Deus está me promovendo aqui, gerando recurso para a minha vida. Me fala, me pega alguém e fala assim, não, pastor, olha, eu tenho uma vida maravilhosa, ninguém me estressa. Tô, ó, nas asas do Espírito, só fluindo. Não tá, irmãos. É necessário um esforço. É necessário pagarmos um preço. Em que sentido? Não um preço de salvação, não um preço daquilo que Jesus já fez por nós, mas um preço de esforço, de abnegação. De você ter um trabalho para entregar segunda-feira e tá todo mundo saindo no sábado, seus amigos todos saindo no sábado, e você tá lá, ó, falando, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui. Eu me lembro, irmãos, meus amigos lá na época, não, não sei o que, tal, eu lá trabalhando, estudando, me esforçando para poder ter um bom emprego. Aí quando eu consigo um bom emprego, fulano tem sorte na vida. Olha como é que ele é abençoado. Deus tem seus preferidos. Ah, é, irmãos? Todos esses preferidos? Vai lá ralar como a gente rala. Vai lá fazer o que a gente faz. E eu vou te falar, irmãos, eu nem fiz muito, tá? Eu poderia ter feito mais e poderia estar melhor. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso, irmãos? Para tudo que a gente for fazer na vida, é necessário a gente ter um esforço, ter uma vontade. Mais do que intensidade é ter a querência, digamos assim. A gente precisa querer algo, desejar algo. Não é você colocar, idolatrar as coisas, né? Tem pessoas que idolatram, por exemplo, dinheiro, posição, status, influência. Não é isso, é você ter essas coisas de uma forma equilibrada, mas você desejar algo. Você olhar até mesmo para o ministério, o apóstolo Paulo mesmo fala, olha, se você tiver aí de bobeira e quiser trabalhar no episcopado, beleza. Não, ele fala, é importante, você precisa almejar, se alguém almeja, deseja o episcopado, ele fala, excelente obra almeja. Mas ele fala, você precisa, isso dá uma entonação para a gente de que é necessário desejar. É você olhar para o púlpito e você perceber um chamado da parte de Deus para estar aqui, não olhando tipo, ah não, isso aqui, se eu não, enquanto eu não estiver no púlpito, eu não estou feliz. Não é isso, mas é você desejar, é você olhar e falar assim, poxa, o Senhor tem compartilhado coisas comigo e eu quero colocar, eu quero transmitir isso para as pessoas, eu quero usar do dom que Ele tem me dado para abençoar as pessoas. Isso é desejo, irmãos. E eu vejo que as pessoas estão apáticas, muitas vezes com isso. Algumas vezes porque foram colocadas numa condição, se você deseja isso, é porque você está querendo ser grande demais. Não, irmãos. Não é isso. Nós precisamos desejar. Você acha que aqueles discípulos que andavam com Paulo, que andavam com Barnabé, você acha que eles eram aqueles que iam lá no culto de vez em quando, tiravam uma foto com o apóstolo Paulo e iam embora? Eles estavam no pé do apóstolo Paulo, pode ter certeza. Certeza. Paulo e Barnabé juntos, depois Marcos. Por que isso, irmãos? Você quer aquilo. Olha para Elias e Eliseu. As pessoas até confundem as suas obras. Não só porque o nome é similar, mas porque foram muitas coisas parecidas. Mas por quê? Eliseu colou em Elias. Colou nele. Não largava dele. Independente se Elias quisesse ou não, guarda isso. Independente. Ele chegava lá, Elias falava assim, ó, fica aqui que eu vou ali e já volto. Tá, é ruim, estou contigo até agora, vamos lá até o final. E ele ia, irmãos. Ele ia porque ele queria, ele sabia o que estava às portas, ele sabia o que queimava nele. Ó, tu viu que esse efeito especial pegou na hora, gente, certinho. Você tem que desejar, a gente tem que querer, irmãos, sair desse movimento, sabe, dessa apatia de tipo, ah, se Deus quiser, irmão, isso é conversa. Deus já disse que quer. Tem coisas que é se Deus quiser, mas tem coisas que Deus já disse. E a gente está ali, se Deus quiser, quando Deus puder, quando Deus achar. Mas se Ele já disse, irmãos, vá em frente, se prepara. Saia da inércia. O tempo está passando. E as coisas estão acontecendo,
E a gente está lá, ano que vem vai ser meu ano, no próximo vai ser meu ano. Esse é o ano de expansão, tá vendo? Então eu vou expandir e tal. Se Deus quiser, eu vou expandir. Não, irmãos, pegue a palavra, agarra a palavra. Às vezes a gente está lidando com as coisas do Senhor de uma forma tão leviana que a gente nem está valorizando mais. A gente não coloca mais peso. A gente lida de uma forma natural. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Olha só que revelação. Às vezes a gente fala assim, olha, dê um passo de fé, faça algo além da marca. E eu vou pegar numa área aqui bem complexa aqui, que muitas pessoas já ficam meio que nem gato molhado, com medo de água, assim, fica todo arrepiado, sabe? E dá um passo para trás e fica assim, né? Vamos pensar em dinheiro. Aí você pensa assim, olha, você ganha lá 100 mil reais, ok? O pessoal recebeu aí, glória a Deus, vocês estão pegando 100 mil reais. Aí você pega lá 100 mil reais, paga suas contas, tal, sobrou R$1.000, está ali no limite, mas sobrou. Isso é fé? Não, você só pagou suas contas com o dinheiro que você tinha. Agora, você tem 100 mil reais e você, ao longo do mês, gastou 120 e sobrou 50. Isso é fé. Alguma coisa aconteceu, irmãos. Alguma coisa você foi além da marca. Por que eu estou dizendo isso? Fala assim, pô, pastor, que responsabilidade? Não é irresponsabilidade. É a gente ter expectativa para receber comandos da parte de Deus para coisas que vão romper o nosso orçamento. Irmãos, viver dentro do orçamento é matemática, isso não é fé. Matemática é uma coisa, fé é outra. O que é fé é você chegar e olhar, poxa, eu posso 10, mas com o Senhor eu posso 15. Por quê? Porque os 5 eu não estou vendo, mas não é para a gente ver. O mistério da fé é esse, não é a gente vendo as coisas, é a gente sendo impulsionado para isso. E muitas vezes a gente recebe uma palavra e a gente olha o orçamento e fala, esse ano não vai dar, talvez a gente se precipitou. A gente age dessa forma, de forma incrédula. Irmãos, eu já vivi experiências sobrenaturais na minha vida financeira. Sobrenaturais, de a gente chegar a olhar, iniciar um ano totalmente desesperado financeiramente, se você olhasse, meu Deus, como você vai sair disso? E terminar o ano, irmãos, com um carro e as contas em dia. Como se eu não fui aumentado diretamente? O Senhor promovendo, irmão, sem ficar... Gente, então, meu carro está com problema. Se algum irmão aí tiver algum desejo no coração, não precisamos fazer nada disso, irmãos. Chegávamos lá, Michela linda e morena, e eu do jeito que eu estou mesmo, né, mais magro. Chegávamos lá sorridentes, felizes, irmãos, com um monte de coisa na cabeça e uma certeza no coração. O Senhor é comigo e nada vai me faltar. Irmãos, e dia após dia, ninguém via a nossa cara assim, ó. Não, irmão. Vamos lá, e alegrando e tal, e do nada vinha, ó, fulano, tive um desejo assim, ó. E teve um negócio no trabalho. E surgiu uma oportunidade ali. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, pagamos tudo. E estamos ainda com carro. No ano seguinte, compramos um apartamento. Como? Irmãos, Deus, fé. Então, entenda uma coisa. A gente precisa equilibrar isso, irmãos. E a gente está indo com uma tendência muito forte para um outro equilíbrio, de só pensar no natural. A gente só vai até onde a nossa conta pode. E eu estou dizendo o seguinte, tenha expectativa de ir além, irmãos, e experimentar de milagres. Deus nos chamou, o Senhor nos comissionou para uma obra que nós não podemos pagar. Só que a gente ainda quer pagar por ela. A gente ainda quer ter controle sobre ela. Escuta uma coisa, a gente nunca vai fazer nada aqui que esteja dentro somente do orçamento. Não tem como, senão a gente não sai do lugar, a gente não cresce. Todos os passos aqui foram passos de fé, com responsabilidade, mas num nível onde a gente não tinha mais controle. Quando nós viemos para cá, eu já falei isso para vocês, a gente tinha um déficit de aproximadamente R$2.000 na nossa receita, só para o aluguel. Fora luz, fora qualquer outros gastos. Água, fora obra. Pastor, como é que nós fizemos isso?
pela fé, irmãos, com uma palavra. Foi fácil? Não foi fácil. Os 8 primeiros meses foram assim, ó. E eu já falei isso para vocês, a gente quase, inclusive, perdeu o prédio. Porque a gente não conseguiu cumprir um mês até o momento que a gente precisou destravar algumas coisas e o negócio foi. E naquele ano que a gente estava quase perdendo o prédio, fechamos com superávit de um mês de cobertura, fora tudo pago. Como, irmãos? Porque precisamos dar um passo. Precisamos dar substância para que Deus multiplique. Não, Deus não tem como multiplicar zero, irmãos. Não existe. Você e eu precisamos entregar algo para Ele. E o que eu estou falando aqui, eu estou pegando esse exemplo de dinheiro que é mais fácil para a gente pensar. Amém? Mas, e outra coisa, eu não estou falando nada disso aqui para dar indireta para ninguém, nem para ninguém ficar, poxa vida, eu vou fazer, mas poxa, não ajudei na campanha do arco. Nada disso, por favor. Eu creio em nome de Jesus, como eu tenho falado aqui nesse lugar. Eu e você vamos viver um ano extraordinário nas nossas finanças, irmãos. Eu não tenho dúvida disso. Vão ser muitos testemunhos que nós vamos contar aqui. De coisas que a gente não tinha condições de fazer e a gente viveu por conta de uma palavra que nós temos recebido aqui nesse lugar. Eu me recuso, irmãos, terminar o ano do jeito que eu estou começando. Me recuso. O primeiro movimento, estamos num apartamento muito melhor, que exigem muitos desafios, mas que todos eles vão ser cumpridos. E vocês vão ver a gente muito melhor. Por quê, pastor? Porque você vai saquear a igreja? De forma alguma, irmão. Nunca fiz isso, não vou fazer. Porque você vai ficar chorando miséria no culto para as pessoas ficarem com dó, olhar para você e falar, nossa, o gordinho está emagrecendo, né? Deve estar com fome, não está comendo. Não é isso. Mas é porque eu creio, irmãos, em algo da parte de Deus sobre as nossas vidas. E a gente tem se preparado para isso. A gente vai iniciar agora o evangelismo, a matéria, um estudo sobre evangelismo, doutrina em foco, e depois vai ser sobre vida financeira lá no meio do ano. Irmãos, eu tenho uma grande expectativa de uma igreja que não vai andar mais em dívida. A gente vai chegar e não vai ficar mais naquela assim, ó, se a gente fizesse, se fosse o caso, vamos fazer aqui uma verificação de todos os nossos CPFs, nenhum vai estar sujo. Pastor, você não sabe. Você não sabe como é que ele está. Ele não está sujo, não. Ele está todo. Ele não tem uma parte limpa. Irmão, vai ficar limpinho até o final do ano. Você crê nisso? Você crê nisso? Nossa, vocês estão com uma disposição. Eu estou aqui contagiado. Mas, como eu falei, irmãos, nós vamos precisar renunciar até mesmo a alguns paradigmas que foram colocados na nossa mente. Eu me lembro que eu via muitas pessoas falando assim, eu não fiz faculdade porque na minha família o pessoal falava que esse negócio de estudo não é pra gente. A gente nasceu para ser peão. Então, peão não precisa estudar. E eu conheço pessoas com essa mentalidade, eu acho que você também conhece. E, irmãos, a gente precisa romper com isso. Eu não estou falando para todo mundo aqui se matricular numa faculdade, eu creio que você pode ser instruído e inspirado para fazer faculdade ou não. Vivemos tempos diferentes, eu entendo super isso. Eu conheço pessoas que têm profissões altamente remuneradas que não precisam de uma faculdade. Faz um curso, algo muito específico e está indo bem. Zero problema quanto a isso. Zero problema. Meu ponto é a gente não ter a mentalidade de não querer avançar porque temos uma cultura limitadora. A gente tem que romper com isso. E como é que a gente rompe com essas culturas? Olhando para a palavra e se enxergando nela. A palavra diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, eu acho que todo mundo aqui quer. Quem não quer comer o melhor dessa terra? Quem não quer desfrutar das melhores coisas? Então, o nosso desafio é, obviamente, querer, e eu sei que todos nós queremos. O nosso desafio é o quê? É ouvir, irmãos. Ouvir o quê? As instruções da palavra. Ouvir o quê? Entender quem nós somos, o nosso posicionamento. Eu e você não somos pedintes, irmão, nós somos sacerdotes, reis nessa terra. Nós representamos um reino que não tem falta de nada. E a gente está limitado, muitas vezes, irmãos, a um valor irrisório para Deus. Para Deus não faz diferença. Pensa aí no seu grande gigante financeiro. Para Deus isso é um sopro. Ele resolve no momento. Agora, eu e você precisamos crer que Ele pode.
Não só que ele pode, mas que ele vai fazer na minha vida. Porque às vezes nós acreditamos nele, acreditamos que ele pode, mas não acreditamos que ele pode fazer na minha vida. Porque ainda temos um sentimento de inferioridade. Deus ama todo mundo, mas não me ama. Deus faz por todo mundo, mas não faz por mim. Irmãos, isso é um engano de Satanás. Deus não tem filho preferido. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz, sabe? Ah, não, para esses aqui são os especiais. Esses aqui vão falar e vai chegar tudo que eles precisam. Esse aqui não, vai ter que jejuar, andar de joelho no chão, vai ter que subir as escadas lá não sei de onde, vai ter que ir até a Aparecida do Norte. Não, irmãos. A diferença é onde está a minha e a sua fé. É o quanto de fé nós desenvolvemos ao longo da nossa jornada. E a confiança que nós temos nele. Confiamos nele, temos fé nele, vai acontecer. Não está acontecendo agora, está tudo estranho ainda. Vai desenrolar, irmãos. Por quê? Porque eu confio no meu Deus. Ele não me desamparou. E como é que a gente faz isso, irmãos? Em pequenas experiências. Ouse a crer. Fez a conta lá e não está dando para pagar a conta de luz. A Enel que se vire lá e o problema é deles. Não. Creia, irmão. Vai chegar o valor. Pai, eu não tenho isso aqui. Eu não vou me endividar, não vou passar no cartão de crédito porque eu não tenho mais como passar, não vou pedir ninguém para pagar para mim, não vou pedir ninguém para me emprestar. Eu vou crer que ela vai ser paga. Como? Pai, obrigado porque essa conta está sendo paga. Obrigado porque eu já vejo essa conta paga. Pai, experimenta isso, irmãos. Mas de todo o seu coração, não como um mantra, mas de todo o seu coração. Crie experiências com o Senhor. Muitas vezes a gente quer viver um grande, sabe, uau! E a gente às vezes está ali nos R$50, irmãos. A gente precisa estar ali, ó, vencer os R$50, vencer os R$100, os R$200. Por quê? Porque a gente vai criar experiência, vai criar bagagem. Você não vai mais pedir a alguém, você vai ajoelhar e vai pedir ao Pai. Senhor, obrigado. Olha, o Senhor me ajudou lá com aqueles R$50, me ajudou com R$100 ali da conta de luz, R$200 ali da conta de não sei o quê. Essa fatura aqui de R$10.000 é nada para o Senhor. Pastor, mas R$10.000. Meu irmão, se você ganha 100, não foi na conta não é 100? Está devendo 10 só, então 10%. Não usa o dízimo, senão aí tu vai arrebentar com tudo. Mas enfim, rompa com esses valores, rompa com esses pequenos passos. Às vezes a gente está querendo resolver tudo no nosso braço. E sabe, como eu falo sempre, irmãos, a gente consegue fazer no nosso braço um certo ponto. A gente consegue, porque Deus nos deu inteligência. É possível fazer no próprio braço. Mas não foi essa a expectativa que Deus criou para a gente. Não foi essa. Irmãos, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Se a gente fosse esperar o tempo ideal, a gente não chegaria aqui em Osasco. Não chegaria. Eu era o financeiro lá de Barueri, irmãos. A gente não tinha condições de ter uma nova obra. E quando nós viemos para cá, nós não pagávamos, não tínhamos condições, não tinha gente suficiente com os recursos empreendidos ali, mês a mês, não pagava o aluguel. Então, assim, naturalmente falando, não funcionaria. A gente estaria até hoje parado esperando o grande momento. Por que eu estou falando isso? Vamos fazer tudo de qualquer maneira? Não, nós precisamos estar atentos a ouvir os comandos do Espírito, as orientações do Espírito. E renúncia até mesmo a esse conforto de viver dentro de uma caixa onde eu controlo as coisas, é necessário. É necessário, irmãos. Eu não posso achar que Deus vai mover coisas na vida, viver limitado àquilo que eu controlo. A proposta de Deus é que você não tenha controle. Pode soar irresponsável, mas não é, irmãos. Não é um descontrole. Você não está na rédea da tua vida. É isso que nós precisamos aprender. A nossa vida não está mais no nosso controle. A nossa vida precisa estar no controle do Espírito. Se a minha vida estivesse no meu controle, irmãos, talvez eu não estaria aqui. Mas porque eu obedeço uma voz, porque eu obedeço uma instrução, porque vocês obedeceram uma voz, obedeceram uma instrução, estamos todos aqui hoje.
Cada um com o seu contexto, cada um com a sua realidade. Assim como eu, tem pessoas que vieram de outros estados para cá por uma palavra. Não foi nem por uma oferta de emprego. A gente pode pegar o exemplo aqui, tem a Martinha, Cássia, Douglas, só pegar esses poucos exemplos aqui. Eles não vieram para cá, Douglas não veio para cá com a sua família, com a Andréia, com a Elô, e agora, né, Mateus já é paulista, né? Mas eles não vieram para cá com uma proposta de emprego. Eles não vieram para cá e falaram assim, olha, Douglas, eu não falei isso para ele. Ó, tem uma casa aqui já te esperando, emprego 10 na tua área, só vem. Não falei isso para ele. Na verdade, eu nem falei nada. Deus falou com ele e ele falou comigo. Falei, tamo junto, vamos embora. E ele rompeu com algumas coisas na vida dele. Pergunta para ele quem ele era antes de chegar e quem ele é hoje. As experiências que ele e a família dele tiveram. Como eles fortaleceram eles. Até mesmo a independência emocional de muitas áreas. Que às vezes a gente olha, irmãos, naturalmente falando, e a gente fala assim, poxa, eu estou sozinho, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo. Mas existem coisas que são necessárias. Talvez se eles não passassem por um rompimento de dependência emocional, eles não pudessem avançar para tantas coisas que estão avançando hoje. Por quê? Não, quero estar perto da minha mãe, do meu pai, da minha família, do meu ambiente, da minha zona de conforto. Irmãos, era muito confortável para a gente. Cássia tinha uma vida estabilizada lá em Araguaína. Está aqui. Começando literalmente do zero. Por quê? Uma palavra. Quando a gente veio para cá, irmãos, a nossa filha sofre até hoje. Ela está pagando o preço junto com a gente, de não ter a família dela. Um dia como hoje, irmãos, imagina, com 3 avós, né? Que meus pais se separados e casaram novamente, então 3 avós, um monte de tio, de uma parte, de uma outra, tio, avô, tio, ela tá cheia de ovo de Páscoa, meu amigo. Tá lá rindo à toa. Mas por quê? Tá pagando preço junto com a gente. Às vezes a gente não pensa sobre isso, mas os filhos, irmãos, estão junto nas furadas também. Nas bênçãos e nas furadas. Porque muita gente olha assim e fala assim, não, filho de pastor, sim, só se dá bem. Pergunta para o pastor Zenilton como era na época dele também. Como os filhos deles adoravam que ele pastoreava. Preços, irmãos, renúncia. Renúncia de não estar com o pai e a mãe perto. Renúncia de imaginar, como aquela conta que eu já falei aqui para vocês algumas vezes, de imaginar que eu vou lá uma vez por mês, uma vez por ano lá no Rio, talvez eu tenha mais 10 encontros, 9 encontros com meus pais, 9 oportunidades que eu vou vê-los. Porque daqui a um tempo eu não vou ter mais meus pais. Preços. Renúncia. É necessário, irmãos. E por último, e não menos importante, eu quero que você abra comigo lá em Mateus. Diz assim, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E isso dá uma base, irmãos, para uma parábola que Jesus começa logo em seguida. Olha só no 23. Por isso, tá vendo? Por causa desse motivo, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse,
servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu servo? Como também eu compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste fará, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Olha só que forte, irmãos. Que a gente, o 70 vezes 7 vira uma conta tão alta que a gente, tem que perdoar sempre, né? Mas quando a gente pega um exemplo como essa parábola, traz muito a respeito da nossa realidade. Por quê? Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Impagável. Você podia ser o melhor criança, melhor crente, melhor pessoa mais maravilhosa, aleluiada da vida. Mas você morreu espiritualmente em algum momento da sua vida. Amém? Você nasce, você em algum momento você peca, você se desconecta do Senhor e você nasce de novo no Espírito. Amém? Os remáticos aqui sabem isso de cor. Depois, se você precisar, a gente vai ter a gente pode falar sobre isso em uma outra oportunidade. Mas só para a gente seguir a linha de raciocínio aqui. Só que essa dívida, irmãos, ela era impagável. A gente não tinha como pagar. E às vezes, irmãos, por conta de uma ofensa, alguma outra coisa que alguém fez por nós, a gente não perdoa, a gente cria uma mágoa, a gente cria uma resistência com a pessoa, como se fosse aquilo ali algo absurdo. E eu vejo tantas pessoas presas nisso, irmãos. Infelizmente, até mesmo no nosso meio. Pessoas que estão presas com coisas do passado, não perdoam seus pais, seus irmãos, não falam com seus familiares. A gente passou por um período, e estamos passando, mas eu acho que agora menos por conta do tempo, menos combatido, né? Principalmente na área de política, onde as pessoas não se toleravam. Era uma coisa assim, era num nível agressivo tão alto que eu via família não se falando mais. Por quê? Porque não se tolera, não se respeita mais. E aí você vai ver o motivo, é porque eu sou de A, eu gosto de B. Independente, irmãos, amém? O ponto é, a gente tem que amar as pessoas. E se eu e você somos os crentes, nós somos aqueles que devem, sim, ser o agente da atitude inicial. A nossa instrução, a instrução que nós temos é o quê? No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então não é, olha, se a palavra não diz, olha, no que depender de vocês, se vocês estiverem errados, tende paz com todo mundo. Mas não, a gente acha que está certo, às vezes de fato estamos, e a gente quer que a pessoa venha e te peça perdão. E aí o que acontece? O tempo vai passando, vai criando uma mágoa, a gente vai criando uma resistência, daqui a pouco a gente não suporta a pessoa. E eu me lembro quantas e quantas pessoas, irmãos, que falam a respeito de pessoas, principalmente em ambiente de trabalho. Eu não tolero meu colega de trabalho, meu chefe, meu amigo lá do trabalho, fez isso, fez aquilo. E a gente fica com aquela, sabe aquela resistência que a gente não consegue nem olhar na cara? E quantas pessoas que andaram em amor e pagaram o preço de ir lá, assim, o que a fulano gosta? Poxa, cara, fulano não gosta de A, mas ele adora B. Então vou fazer o seguinte, eu vou fazer B para ele. Vou fazer com todo o meu carinho e vou entregar para ele, sem nada, não é aniversário, não é nada. Vou promover algo para quebrar isso. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando sobre isso e que se tornaram grandes amigos, que se aproximaram novamente. Mas às vezes, irmãos, a gente está ali, ó, no alto da nossa razão, querendo que todo mundo se sujeite à minha vontade, que a gente não consegue entender que isso é básico como um cristão. Perdão. Às vezes a gente erra, e eu falo muito isso, a pessoa com quem eu erro, disparado, além do Senhor, é claro, porque eu peco primeiro contra ele, mas é com a minha esposa. Irmãos, muitas vezes eu já tentei fazer, só que ela não deixa. Eu já tentei fazer aquela de tipo, passou o tempo, deixa pra lá e tal, né? Mas de vez em quando ela vai lá e fala assim, pô, mas você não fez nada errado, não? Mas por quê? Porque a gente precisa sim, irmãos.
E isso é importante a gente verbalizar. Poxa, me desculpe, errei com isso aqui. Me perdoe. Porque a gente às vezes nem isso fala, irmãos. Nem o desculpa. Poxa, sinto muito. O americano fala, sinto muito. A gente está meio americanizado agora, né? Poxa, sinto muito aí por ter feito mal para você. Não é um desculpa, perdão. É diferente, irmão. Olha, errei com você, meu irmão. Você me perdoa? Não. Quer ver uma outra coisa? Coisas simples, nosso dia a dia. Horários, jeito de falar, forma de lidar. Perdão, irmãos. Isso é básico. Olha, me perdoa, fui grosseiro com você. Olha, me perdoe. Falei de uma forma equivocada com você. Isso é básico, isso não é nem motivo para a gente se alegrar, não. Isso é básico. Fato. E aí, às vezes a gente está ali, ó. Eu não. Não, ele que vem me peça perdão. Ele que vem falar comigo, não estou nem aí. Aí você olha o seu Senhor. Quantas vezes, irmãos, vou te falar quantas vezes eu já pedi perdão para Deus de coisas que eu, assim, ai Senhor, eu sei que nem o Senhor mais está acreditando, né? Mas eu estou aqui de novo, dei mole, errei nisso aqui. Quem já fez essa oração aqui? Seja sincero. Puxa vida, então, graças a Deus, não estou sozinho. Mas quantas vezes eu chegava lá, Senhor, eu sei que arrependimento é mudança de rota, que é mudança de atitude, mas errei de novo. Estou aqui, vim me humilhar aqui para o Senhor, mas eu quero mudança. Eu preciso mudar, eu preciso romper com isso na minha vida. Irmãos, e a gente assim vai, uma hora a gente vai fazer, uma hora vai acontecer. É óbvio que vai exigir de nós esforço para não cair nos mesmos caminhos. É aquela história, né, que a gente sempre fala. Se eu pisar aqui, eu sei que eu vou errar. Para que eu vou pisar aqui do lado? Para ficar tentado a dar aquela pisadinha ali. Sai fora, irmãos. Eu olho para José, irmãos, para mim ele me ensina muito. Você acha que a mulher de Potifar, né, que a gente brinca lá, a patifona, você acha que ele não ficou tentado? Você acha? Pensa o seguinte, ele era homem, ela era mulher. Ok? Ele era provavelmente um cara que tinha uma força maior do que a dela, concorda? Ele não poderia simplesmente resistir, trancar alguma coisa, sair fora e chamar o chefe dele lá. Poderia fazer N coisas, não poderia? Mas ele estava na pressão, meu amigo. O que ele fez? Correu. Tem horas, irmãos, que diante de um ambiente de pressão, de um ambiente que está te tentando a pecar, foge, irmão. Não tenta ser forte. Se fortalece primeiro para resistir. Não tenta ser o brabão, a brabona, se você ainda está fraco. Então, José ali, irmãos, correu. Na dúvida, bora, não vou errar, não. Então, às vezes, irmãos, sabe que tu não está ali muito bem ainda. Tu vai ficar ali, não, tem fraqueza com a internet. Aí tu tá lá. Não, isso aqui, legal, tá. Aí já vai cair, irmãos. Tá só se enganando. Tua fraqueza é mentir. Aí tá vendo alguém contando uma história, tu fala assim, não posso ficar para baixo nessa história, eu tenho que contar uma melhor, eu não posso ficar aqui nessa conversa aqui e ficar para baixo. Ninguém conhece gente assim, né? Nossa, eu conheço algumas pessoas que é assim, tu fala, poxa, então, eu tive, irmãos, até na desgraça. Já viu pessoas que até na desgraça? Tive dengue. Fiquei mal, cara. 3 dias de cama, febre, dor de cabeça. Não, mas isso aí não é nada. Eu fiquei, foi 10 dias. 10 dias de dengue, não consegui levantar o dedinho mindinho. Eu falei, gente, qual a alegria, qual o prazer de cantar a vantagem de que sofreu mais que o outro? Mas tem gente que é assim. E aí nisso mente. Por quê? O exagero também é mentira. Não existe meia verdade. Ou é verdade ou é mentira, irmãos. Não, só deu uma metadinha. Não. Ou é verdade ou é mentira. Eu sou péssimo em lembrar de algumas coisas. Tenho me esforçado para melhorar. E Michela vai lá e me corrige. Não foi bem assim. Não isso aqui.
Desculpa, errei. Achei que fosse 10, é 8. Né? Mas é importante, irmãos, para a gente corrigir mesmo. Porque senão a gente daqui a pouco está entrando num caminho que a gente nem sabe mais a verdade. E eu conheço gente exatamente assim, contou uma mentira tantas vezes que a gente sabia a verdade e que a pessoa contava, aham, sei, você já contou a verdade umas outras horas. Mas eu vou ficar aqui quietinho, deixa você brilhar aí com a sua mentira. Então, não tente ficar contando vantagem, não tente querer parecer maior do que você é. Seja humilde, peça perdão. Seja humilde, se arrependa. Avalie o contexto. Poxa, será que é para isso tudo também? Será que o que eu fiz aqui, será que fulano fez é para isso? Será que vale a pena eu deixar tudo que Deus está fazendo na minha vida por conta de uma coisinha? Será que vale a pena deixar tudo que está acontecendo, deixar de falar com a minha mãe, com o meu filho, com a minha filha, com o meu parente por conta disso? Porque naquele dia lá ele botou um camarão a mais para o meu irmão do que para mim? Será que vale a pena? Porque lá aquele dia, lá quando eu era criança, meu pai fez distinção e comprou uma roupa de marca lá para minha irmã e para mim não comprou. Será que vale a pena ficar preso nisso? Ao invés de desfrutar da presença do meu pai? E se ele fez distinção, é ele com Deus, eu estou de boa com meu pai? Entende, irmãos? A gente está preso tem muitas coisas que são muito sérias e que a gente realmente precisa tratar. Eu não tô, por favor, não estou relativizando nada disso. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a gente também não pode ficar deixando o tempo passar e achando que vai ficar tudo embaixo da poeira e vai se resolver. As coisas não se resolvem sem tratativa. E uma coisa que eu já aprendi como indivíduo e como pastor: tem que mexer na ferida. Não tem jeito. Pastor, é doído? É, irmão. Ninguém gosta de mexer na ferida. Me fala alguém que fala, você corrigido. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E sabe quem mais sabe corrigir a gente? Quem é o nosso cônjuge. Normalmente o nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, quem está próximo da gente. Porque está vendo ali todo o nosso dia a dia. Tu acha, irmãos, eu posso tentar ser o mais perfeitão com todo mundo, mas com a Michelle eu vou fraquejar. Não tem jeito. Porque eu estou sempre com ela. E é com ela que eu tenho mais intimidade, então eu vou dar meus furos. Se for o caso, vou dar o furo com ela. Eu vou errar com ela. Por quê? Porque é onde eu tenho mais contato. E quem é a pessoa melhor para dizer onde eu errei? É ela. Obviamente, o Espírito Santo. Você está entendendo? Mas ela é a pessoa mais indicada para me ajudar a melhorar. Só que a gente, às vezes, está tão soberbo, tão altivo, que a gente não consegue ouvir ninguém, cara. A gente não consegue ouvir ninguém. E aí o que acontece? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, a gente vai sofrendo com as mesmas coisas e não sai do lugar. Eu conheço pessoas, irmãos, que não estão aqui hoje por puro orgulho, por falta de perdão. Puro orgulho. Porque não se submeteu. Não estou falando da nossa correção, nada disso. Mas porque não quis ouvir. Não quis ser tratado. E aí não volta por quê? Porque sabe que vai ouvir. Vai ser tratado. Mas por quê, pastor? Você é vingativo, né? Não, irmãos, porque eu quero ver vocês bem. Eu quero ver vocês crescendo. Eu não quero ver vocês frustrados, irmãos. A gente não foi criado para ser frustrado. A gente não foi implantado nessa terra para ter um propósito frustrado. E a gente não pode deixar a falta de perdão travar o nosso avanço. A gente não pode deixar a falta de renúncia travar o nosso avanço. Deus tem muito mais para nós, irmãos. Eu queria e eu quero, irmãos, sempre promover coisas que vão nos alegrar, nos animar. Mas, irmãos, aquilo que muda a nossa vida é a tratativa. Entenda isso. A alegria, a empolgação, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Mas aquela empolgação, sabe, que a gente fica muitas vezes, ela é passageira. O que muda é quando mexe no nosso caráter. Aí você vai ver resultado na tua vida. O que muda é quando você absorve a palavra e traz ela para o teu interior. E você começa a praticar nela. Isso vai mudar a sua vida. Agora, se eu falar, você é rico,
Você nem lembra que você falou que você é rico. Passou 3 dias, você já esquece. Pô, o culto foi super animado. E aí? O que veio de palavra? Ah, pastor, mas é, irmãos. É isso que vai mudar a nossa vida. É a gente ser confrontado pela palavra. Ser tratado por ela. Jesus, ele não falava com os discípulos toda hora, gente, vamos lá, vocês são prósperos, isso aí, vai lá, ó, tudo que você botar a mão e tal, ó, vamos lá, vamos. Não, era só, bateu na sua cara, dá a outra. Vai dar uma oferta para alguém, não fica falando para ninguém, não. Tá fazendo jejum, não fica com cara de tá fazendo jejum, não. Não fica igual os fariseus, não. Olha, não fica preocupado com o dia de amanhã, não, porque o Senhor vai te dar hoje. Olha, não fica desesperado, ansioso, porque não sabe como é que vai ser amanhã. Isso é coisa de gentil, de pessoas que não têm aliança comigo. Irmãos, isso é tratativa. Imagina, você, depois de receber, você entra no barco e fala, passamos para outra margem. Aí acontece uma tempestade, Jesus está dormindo, os discípulos vão lá acordar ele vai lá, calma a tempestade, pessoal, uau, quem é este que até os mares e os ventos se obedecem? Qual seria de Jesus? Sou mesmo, sou o filho do homem. Vocês estão falando comigo. O que ele fala? Homens de pequena fé. Meu irmão, até no elogio ele já vinha com uma cortada. E aí a gente acha que vai olhar para a palavra e vai ser só festa, só alegria. Não, irmãos, é para mexer com a gente. Não se engane. Se não mexer com a gente não sai do lugar. A gente precisa ser mexido, torcido. E se a gente achar que está muito bom, aí que é mais perigoso ainda. Porque a gente está pronto para cair na soberba. E a soberba precede a ruína. Então, fica atento, fica ligado, fica conectado com o Espírito. Valorize o que foi feito por você. Valorize o que foi feito por nós. Nós não fomos comprados por qualquer preço. Não foi qualquer churrasco na esquina, não. Foi um preço de sangue. De alguém que não tinha pecado nenhum. Não era culpado de nada. Mas se entregou gratuitamente por nós. E o nosso único desafio é receber isso e corresponder à altura daquilo que ele estabeleceu como padrão para nós vivermos. Pastor, mas isso é muito difícil. E quem disse que seria fácil? Te enganaram com o evangelho Tabajara. Isso não existe. Não existe. Evangelho verdadeiro, ele confronta, ele tira a gente da zona de conforto. E nós, quando saímos da zona de conforto, nós sempre vamos crescer. Sempre vamos avançar. Porque não tem como permanecer do mesmo jeito, sendo confrontado com a palavra. Não tem como. Ela traz luz, traz entendimento. E quando nós andamos e correspondemos à altura dela, irmãos, aí a gente voa. Então esteja pronto para voar. Esteja pronto para voos mais altos. Mas olha, deseja isso. Sabe, tenha paixão por isso. Olhe para o Evangelho, olhe para a palavra, olhe para o teu propósito e não trate isso como, o pastor está precisando de trabalhadores na igreja. Não, irmão. Deixa eu te falar, se a gente olhasse hoje para o nosso quadro de ministro, estava completo. Tem de tudo já. E a gente tem uma boa diversidade aqui no púlpito. Mas você acha que eu estou contente? Não, eu estou orando, tenho buscado a Deus para dar luz de pessoas para poder a gente preparar e capacitar cada vez mais para estar aqui. Por quê, irmãos? Para poder abençoar a gente. A gente não pode ser limitado, irmãos. A gente não pode entrar num nível de conforto, de apatia, tá tudo bem, eu dou meu dízimo, vou na igreja todo domingo, quando dá eu vou na quinta, e tá tudo bem, eu vou lá, faço um servicinho aqui, outro ali, tá tudo bem. Você vai viver dessa forma, beleza, pode viver. Mas sabe qual é o nome disso? Mediocridade. É ser medíocre. E Deus não chamou para sermos medíocres. Está ali na média. Medíocre é quem está na média, quem está ali no básico, quem faz o que todo mundo está fazendo. Eu e você fomos chamados para viver o extraordinário, para viver além da margem, para viver o melhor, para que a gente seja tão vivo que as pessoas desejem o que tem em nós. A gente chegar num evento, como eu falei lá da minha empresa,
as pessoas falam assim, cara, tem algo diferente em você. As pessoas já chegavam lá, eu não falo para todo mundo, gente, sou pastor e tal, e tal. Não. Eu só falo que eu sou cristão. Eu sou cristão e não bebo. Então, quando eu cheguei na festa, eu falava, pô, vai ter. Agora liberou o show, pessoal, tal, não. Não, para o Felipe não traz, porque o Felipe é cristão. Ele não bebe. Vamos ver se a gente arruma uma Coca-Cola para ele. Eu falei, aí vocês estão falando minha língua. Então vamos lá no jantar, irmãos. De boa. Deu meu horário, gente, eu vou lá, vou descansar. Vocês fiquem na farra aí. Zero problema. E aí, quando o bicho pega, quem eles procuram para uma palavra amiga? Quem eles procuram para um conselho? O crente que foi dormir mais cedo. É assim, irmãos. Seja esse crente. Seja essa pessoa. Não é para você chegar lá assim, ó, bando de fariseu, bando de safado, fala que é crente, está aí bebendo cerveja, dançando, colado, né? Não é para você fazer isso. Só seja você, irmão. Seja você que você vai brilhar. Amém? Fique de pé. Chamar o Ministério de Música.